Considerações sobre Deus e o Espírito. Na questão primeira de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos sobre o que, e não quem, seria Deus. Desta forma, fica claro que seu interesse seria a estrutura da divindade em si e não o que ele representa. No sentido de esclarecer um pouco mais sobre a forma com que a pergunta foi elaborada, podemos utilizar o exemplo de uma empresa. Se perguntarmos quem é o presidente, obteremos como resposta o nome que representa aquele que ocupa o cargo relativo à presidência da empresa. Porém, se perguntarmos o que é o presidente, obteremos como resposta se tratar de uma pessoa, podendo haver maiores esclarecimentos, tais como sexo, idade, jovialidade, capacidade para o cargo e, eventualmente, o nome. Portanto, estaremos interessados na estrutura e nas características. Assim, podemos deduzir que Kardec, quando propôs a pergunta, estava interessado no que consiste a divindade e ou suas características principais, no intuito de aprimorar o entendimento daquilo que representa o que denominamos de Deus. A resposta, todavia, não poderia ser mais contundente, concisa e precisa. Apesar de não explicitarem a estrutura em si, ao dizerem que Deus é a inteligência suprema, deixam claro a Kardec e, consequentemente, a todos nós, que estamos tratando de entender um ser ou algo cuja característica principal é ser inteligente em grau máximo. Desta forma, fica claro também a dificuldade que encontraremos na busca da compreensão deste ponto em particular. Pois, se há um abismo entre duas pessoas, quando uma está em um nível sobre um tema qualquer, muito superior que a outra, devido à falta de recursos desta, quanto mais quando relacionado com a divindade. Apenas para fins de comparação, é impossível explicar o cálculo matemático de derivadas ou integrais para aquele que não sabe, sequer a tabuada. Na continuação da resposta, temos que, além da inteligência suprema, também é a causa primária de todas as coisas. Assim, tudo o que existe, conhecido ou não, neste e noutros universos, é decorrente desta inteligência que, sendo suprema, fará ou criará tudo com perfeição, compartilhando assim seus atributos. Este conceito é apresentado novamente por Kardec no livro A Gênese, mais precisamente no capítulo 2. Contudo, devemos considerar que nem tudo é criação direta de Deus, pois seus filhos, os espíritos, podem atuar no fluido cósmico pelo pensamento, conforme apresentado no livro A Gênese, desta vez no capítulo 14, pelo processo de criação fluídica, cujo resultado também compartilha dos atributos do espírito responsável pela criação. A perfeição na permissão dada por Deus para a criação fluídica por parte dos espíritos está exatamente no compartilhamento dos atributos. Toda a criação fluídica repercute diretamente no próprio espírito as características boas ou más daquilo que criou, fazendo, portanto, que cada um aprenda com seus próprios pensamentos e atos, num aprimoramento contínuo e sem solução de continuidade, por ser um processo intrínseco ao espírito. Na questão 23 de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona similarmente a pergunta de número 1 sobre o que seria o espírito, obtendo como resposta se tratar do princípio inteligente do universo. Não é suprema, portanto, passível de se aprimorar. Desta forma, podemos concluir que, por espírito, entende-se se tratar de um processo. Processo este que podemos comparar ao que ocorre na condição de encarnado, iniciando sua jornada na infância e se aprimorando com o passar do tempo. Porém, em se tratando do espírito, esse processo ocorre em escala muito maior,
enquanto que Deus não é um processo. Ele simplesmente é. Assim, um ser cuja característica principal é ser um processo poderá compreender os que lhe são semelhantes. Todavia, carece de recursos intelectuais para compreender o que lhe é diferente.